Eu quero convidar você a se colocar em pé, porque vamos agora orar repetindo a oração do Pai Nosso. Será projetada dentro de alguns instantes, porque neste domingo estamos dando início a uma série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso. Começamos no culto às 5h30, pretendemos, junto com as celebrações da Ceia do Senhor, refletir, meditar sobre esta oração que Jesus orou quando os discípulos perguntaram a ele como deviam orar. Deviam orar como João Batista ensinava aos seus discípulos, ou havia uma oração diferente para os seguidores de Jesus, diferente da oração de João Batista? E esta oração, portanto, há quase 2000 anos, vem sendo repetida por cristãos, às vezes até mesmo por não cristãos. Ela não é propriedade de uma denominação, seja ela metodista, católica, batista, anglicana ou presbiteriana. É a oração do Senhor, oração de Jesus. Ela recebe o nome de Pai Nosso em algumas tradições, porque são as duas primeiras palavras que Jesus usou quando orou. Também recebe o nome de oração dominical. Dominical vindo de Domino, Senhor, oração do Senhor Jesus. Ou simplesmente oração do Senhor, ou às vezes oração modelo. Vamos então ler, acompanhando a letra que vai aparecer no telão, em função das diferentes versões, esta oração, como sendo a minha oração, a sua oração, que nós fazemos neste momento, abrindo este nosso encontro de adoração ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como estamos em pé, vamos continuar louvando ao nosso Deus, cantando, celebrando o grande amor dele, a verdade que nos permite, então, reunidos em nome de Jesus, cantar, celebrar, afirmar o nosso amor por ele. Então vamos engrandecer a Deus, ao Deus de nossas vidas, cantando essa música. Pela manhã, os que estiveram presentes me ouviram dizer que quando nós encontramos no Antigo Testamento a expressão Senhor, é a palavra Yahvé. Quando encontramos a expressão Deus, é Elohim. Quando afirmamos, então, que só o Senhor é Deus, por exemplo, estamos dizendo que só Yahvé é Elohim. Elohim é uma palavra genérica para Deus, mas Yahvé é específica, é exclusiva. Nós chamamos a ele, então, de Yahvé. Então, podemos dizer que ele é o Elohim da minha vida. Então nós louvamos a Yahvé, nos termos da música de Genésio de Souza que vamos cantar então agora.
alguma, nós podemos engrandecer melhor o Elion, o Altíssimo, né? Como os entoamos aqui. Vamos mais uma vez engrandecer ao nosso Deus, o Altíssimo das nossas vidas. Depois leremos então esse texto do Salmo 7:17, que o chama de o Altíssimo, isto é, Elion. Esse é o nosso Deus. Vamos engrandecê-lo mais uma vez então. Vamos ler o texto indicado. Quero lembrar a todos que a ordem de culto válida é uma que está impressa à parte, não a que está regularmente impressa, mas a que está colocada de forma grampeada sobre a anterior que saiu errada. Leamos então. Cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.
Damos-te graças a Deus por esse fato tão extraordinário e marcante na vida de cada um de nós. O Senhor nos encontrou e mudou a direção das nossas vidas, das trevas para a luz, da perdição para a salvação, da vida vazia para uma vida plena, de uma vida desesperada para uma vida com esperança, para uma vida com a certeza da salvação em Jesus. Por isso te damos aleluia, glória e honra e poder. Em nome de Jesus, assim oramos ao Senhor. Todos digam, por favor, todos podem se assentar, menos Val Martins e a sua banda. Os que pela manhã conosco estiveram, puderam travar conhecimento então com Val Martins e a sua esposa Moana, e agora também com a participação da banda, que você daqui a pouquinho vai apresentar. Quando nós entrevistamos o Val Martins pela segunda vez no nosso programa de televisão, ele nos falou do seu projeto de preparação de um DVD com as músicas, a maioria delas próprias, de composição dele ou da sua esposa Moana, e eu então falei com ele que quando estivesse pronto que ele viesse aqui à nossa igreja. Isso então aconteceu, ele está aqui, eu pedi ele que trouxesse também alguns exemplares, estão aí, e ele tem o desejo de, inclusive, parte dos recursos levantados, ele entregar para a obra missionária em cada igreja onde ele estiver participando. Val Martins é um destes artistas que não se colocam em primeiro plano. Ele coloca a Jesus, o Rei dos Reis, em primeiro plano. Ele é engenheiro de som, trabalha na produção musical de diferentes artistas no nosso país, mas a alegria dele é compor para Jesus e cantar para Ele. Por isso nós temos um grande prazer de tê-lo conosco. Ele é membro, junto com a Moana, bem como alguns da banda também, da primeira Igreja Batista de Recreio dos Bandeirantes. Então, antes de você cantar a história do encontro ou alguma outra que você desejar, você poderá então nos apresentar cada um dos componentes aí desta banda desta noite. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Sempre bom estar com o nosso querido pastor Israel. A gente se apaixona por ele quando conhece, não é não, irmãos? Menos, Batista. Nosso querido pastor. A gente é do Recreio, mas é daqui também, né? Quando a gente pode, a gente foge para cá e louva a Deus, falei, né? Vou repetir por essa igreja, pela visão que Deus tem dado ao pastor, né? De realmente reino de justiça que é Jesus Cristo, para essa igreja, para esse bairro, para essa nação. Amém, irmãos? Amém. Estamos aqui nessa noite começar daqui agora, esse aqui é um seminarista lá da nossa igreja, William Coach, na guitarra, lá no saxofone, o cabeleireiro mais famoso de São João do Meriti, o Marcos Viana. É sério, irmãos, o rapaz é famoso como cabeleireiro lá em São João. Ali o Michel no baixo, Michel, e o Márcio Rocha, que é filho do meu pai na fé, que é o Kleberson do Roupa Nova, que me convidou para ir a uma igreja evangélica, o filho dele ali, nosso baterista. E o Kleberson tem um papel muito importante nessa minha história, na minha trajetória. Se eu estou aqui hoje, foi porque um dia ele teve influência nisso. Jesus usou a vida dele para falar de Jesus e me convidar para estar me entregando a minha vida a nenhuma igreja evangélica, especificamente para Deus, para Jesus. E esse encontro foi definitivo na minha vida, não tem mais volta, porque não há nada no mundo que se compare às bênçãos de Deus para nós, a presença de Deus, a amizade de Jesus na nossa vida. Há alguma coisa que se compare? Não. Não há nada. Jesus é tudo de bom, tudo de maravilhoso que a gente pode ter, e Ele supre cada necessidade que a gente tem. Amém? Quantos creem que Jesus supre todas as nossas necessidades? Glória a Deus. E a gente vai louvar a Deus. A gente está lançando esse projeto aqui nesse dia, né?
pastor falou aí, e a gente vai estar tocando algumas canções desse projeto. Tudo começou com essa música aqui, os irmãos, alguns devem conhecer. Vamos praticar o refrão para a gente na hora cantar bem bonito, amém? Diz assim: eu te amo mais que tudo, sei que tudo ainda é pouco para superar o amor que vem de ti, Jesus. Passam tantas avenidas, passam carros, passam vidas, só não passa a sede de te encontrar. Todo mundo. Eu te amo mais que tudo, sei que tudo ainda é pouco para superar o amor que vem de ti, Jesus. Passam tantas avenidas, passam carros, passam vidas, só não passa a sede de te encontrar, Jesus. Então agora valendo. Tantas luzes na cidade, tantas ruas pra andar, o sinal vermelho me faz esperar demais. No meu para-brisa a chuva quase perco a visão, eu não vejo a hora de te encontrar. Pode cantar, vamos lá. Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus, mas hoje resolvi te conhecer. Que hoje seja o dia mais especial pra mim. Eu não vejo a hora de te confessar no coral. Eu te amo mais que tudo, sei que tudo ainda é pouco pra superar o amor que vem de ti, Jesus. Passam tantas avenidas, passam carros, passam vidas, nossa sede de te encontrar, Jesus. O meu coração dispara cheio de emoção, os minutos são eternidade pra esperar. Pelos túneis da cidade vou chegando à conclusão de que a felicidade está a me esperar. Tantas vezes, mas hoje resolvi te conhecer. Que hoje seja o dia mais especial para todos nós. Eu não vejo a hora de te confessar. Só gente, eu te amo.
temos agora então o nosso privilégio, como sempre dizemos, de entregar a Deus nossos dízimos e nossas ofertas. Este ato é em si mesmo também um símbolo. Um símbolo ao entregarmos o dízimo da entrega de tudo que nós temos. E é, sobretudo, igualmente um símbolo de entrega total das nossas vidas. É assim que devemos considerar, é assim que devemos tratar o dízimo. Quando nós lemos o livro de Levítico, com as várias instruções sobre o assunto, fica bem claro que, conquanto houvesse um pedido para atender às necessidades do culto e do sustento dos levitas, havia antes, principalmente, um sentido de consagração. Era por isso que as ofertas eram deixadas no altar, ou seja, não nos pertencem mais, agora são de Deus. Portanto, é algo que vai além, que excede o mero ofertar, o mero dizimar, tem um sentido muito mais profundo nas nossas vidas. Quando nós estamos em comunhão com Deus através de nosso dízimo, nós temos uma comunhão ainda melhor, porque está colocado para nós que nós não apenas esperamos de Deus, mas também fazemos algo por Ele, devolvendo uma parte dos nossos bens. Como eu sempre tenho dito, todos os pastores que dirigem esse momento afirmam, repetindo isso com muita clareza, esse é um assunto espiritual, é um assunto entre cada um de nós e o nosso Deus. Esse é um assunto de alegria. Quando lemos o livro de Levítico, observamos isso, que as contribuições eram um momento de festa, celebração, alegria, e não há outra maneira com a qual devamos considerar esse momento a não ser de celebração. Se você quer ter esse prazer, então, e trouxe o seu dízimo, a sua oferta, ao som de uma música instrumental, você poderá se levantar e colocar nessas salvas que os irmãos diáconos vão segurar, ou na galeria, onde vão passar também os envelopes de tecido. Mas quero sublinhar, destacar, ressaltar que esse é um momento de culto, é um tempo de gratidão. É verdade que com esses recursos nós levamos o Evangelho, é verdade que com esses recursos nós fazemos ação social, mas eu ousaria dizer que isso é secundário. O principal é que é um momento de consagração, de separação, de dizer ao nosso Deus: eis-nos aqui, Senhor, nós somos do Senhor e nos alegramos por pertencer ao Senhor. Assim vamos, portanto, contribuir.
enquanto os irmãos continuam aqui ao nosso lado, quero perguntar se há entre nós alguém aqui que completou nessa semana, ou antes, mas não veio aqui nesse momento de gratidão, que quer dar graças a Deus pela sua vida, pelos anos que Ele tem dado, mais esse ano na sua vida. Algum aniversariante? Quero convidar aqui, esteja aqui conosco para a gratidão. Quantos anos de casamento me referindo? 22 anos de vida conjugal. Parabéns também, Humberto. Temos um grupo assim expressivo, bonito, Samuel de Nascimento, Guilherme, e nossos irmãos aqui de Belém, né? Temos um grupo, 34 anos de vida conjugal. E eu hoje, né, então está bem, 34 no todo, prazer receber os irmãos também aqui, receber, né? Os irmãos são daqui e estão em Belém por um tempo. Esperamos que possam voltar de vez, porque são muito amados aqui, como também são lá. Lá ou cá, estamos na casa de Deus. Há mais alguém? Pergunto se há alguém que vem ao nosso culto hoje pela primeira vez. Se houver, eu peço a gentileza de se colocar em pé, para onde estiver, receber um abraço nosso. Aí temos várias pessoas, só se assentem e ganhar um abraço bem forte, né? Aí todos estão abraçados ou sendo abraçados, né? Eu não vou destacar todos, mas quero destacar aqui Vem aqui, vem cá, quero apresentar você aqui. Vem com seu pai aqui. Esse, pela primeira vez, vem à nossa igreja. É o Bruno, filho do Rogério Enachev, que vocês já conhecem bem, né? Veio aqui preparar a nossa viagem. E o Bruno, então, veio aqui conhecer a nossa igreja, conhece aqui o bairro. E com alegria, Bruno, a gente recebe você aqui, e ao abraçar você aqui, todos os nossos visitantes também se sintam por mim abraçados. Eu vou pedir ao pai dele, então, o Rogério, para orar nesse instante, para dar graças a Deus por todos esses irmãos, desde que eu acho em algum lugar o microfone por aqui, ainda bem que nosso irmão Edmilson me salvou, e orar pelo seu filho aqui com a gente, né? E cada um dos nossos irmãos aqui completaram o aniversário de casamento, nascimento, você não sabe os nomes, mas Deus sabe, e também pelos dízimos e ofertas deste momento. Fica em pé para esta hora de oração. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso bom Deus, nosso Pai nosso, nós agradecemos por essa tarde tão agradável na sua presença, que o Senhor já tem falado ao nosso coração, através das músicas, dos versículos citados, da tua palavra que vem logo em seguida, desse tempo de comunhão que temos juntos uns com os outros, Senhor. Te agradecemos porque somos igreja, corpo do Senhor aqui. Te agradeço por essas pessoas que fazem aniversário, seja de nascimento ou de casamento. No caso do casamento, Senhor, tanto tempo juntos, esses casais, que alegria ver esse povo reunido aqui, que o Senhor abençoe esse trilhar como casal, que o Senhor realmente ponha a tua mão. Amém, Senhor. Aos que fazem aniversário de vida, que o Senhor cuide dos seus sonhos, socializações, enfim, Senhor, abençoa a cada pessoa aqui. Obrigado pela vida do meu filho, pela vida de todos os filhos que estão aqui. Amém, Senhor. Nessa noite. Nós, como pai, Senhor, como pai, somos muito agradecidos ao Senhor pela essa herança que o Senhor nos dá, ó Deus. Por isso, te agradecemos pelo privilégio de sermos pais na vida dessas crianças, desses filhos, ó Deus. Cuida desse dízimo que foi recolhido agora, Senhor, que sirva para servir ao teu reino. Amém, Senhor. Que seja motivo de alegria e de consagração diante do teu altar, ó Deus. E pela ceia que faremos agora, que possamos celebrar o teu corpo na nossa vida, a tua ressurreição, a tua morte, a tua ressurreição, a tua vida nas nossas vidas, Senhor. Assim oramos como corpo, como igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos podem, por favor, então, se assentar. E nesse contexto particular, eu quero chamar aqui o pastor Carlos Daniel, que agora há pouco os irmãos podem levar as ofertas. Eu vi entrando, agora há pouco não, há muito tempo, não é verdade? Porque o nosso Ministério da Amizade quer
trocar umas palavras com você. Pois é, ele fugiu aqui do Da momento manhã, né? solene, Eu estava na fugiu de feirinha, manhã. Pois é, depois eu soube que você estava lá na feirinha. Mas a gente não se esqueceu do seu aniversário. Terça-feira oramos por você, agradecendo a Deus a sua vida aqui na igreja e o que você tem feito com os nossos jovens. Você sabe que a gente ama esse ministério de maneira especial. Você foi resposta de oração. Então, nós temos orado a Deus para que você continue sendo bênção na vida desses jovens aos quais você tem conduzido. Eu trouxe a Bíblia aqui, mas eu não estou enxergando direito. Esse óculos é do Mateus. Mas eu quero dizer o texto de Pedro, 1 Pedro 5, depois você lê em casa, que fala que Pedro fala que sabe o que é ser líder, que sabe o que é padecer como líder. Então, a nossa oração, Carlos Daniel, é que você saiba que quando Jesus voltar, as angústias que você vai passar, os problemas que você possa ter, serão todos suavizados, porque Ele terá para você só elogio. Então, a nossa oração é que você continue contando com a sua igreja, que você saiba que nós amamos vocês todos, e você em especial, porque você está aqui cumprindo o ministério que Deus deu para você. Viu? Conte conosco, conte com a sua igreja, tenho certeza que Israel, né? Você sabe que pode contar com ele, pode contar conosco, os velhinhos, porque a gente ainda tem muito que aprender com você. Né? E que Deus continue te abençoando, que você e Vânia tenham uma vida profícua, cheia de graça, cheia de bênçãos. Mateus, você quer trazer, por favor, aqui? Eu quase comprei uma blusa do Vasco, mas eu não sabia qual era o seu time, então eu não ia fazer isso com você. Não nada. Então, a próxima vez ele vai ganhar do Vasco. Já que é nenhum que não torce pelo Botafogo, né? Nenhum. Para torcer mal é melhor não torcer por nenhum. Obrigado, Carlos. Eu não sei se os aplausos foram para ele ou para a frase do Mateus, fiquei um pouco na dúvida. O que você faz quando você tem um problema? Não o que você fala para os outros, não. O que você faz? Há muitos anos, eu comprei um apartamento. Eu dependia de um financiamento da Caixa Econômica Federal, que era, na verdade, a liberação do meu fundo de garantia. E naquela época demorava muito, alguns aqui ainda se lembram. Eu combinei com a pessoa com quem eu comprei, eu tinha dado um sinal, e que a parte principal do sinal seria esse fundo de garantia, e a outra parte o financiamento em 500 anos, não é como a gente compra os apartamentos da gente. Combinei uma data. Era uma pessoa muito rígida e falou: olha, se você não cumprir a data, você perde tudo. Não tem diálogo. Eu fiz um negócio com ele. Digamos que amanhã era o dia combinado de entregar a parte do sinal que era a liberação do fundo de garantia. Vocês acham que hoje saiu? Não. Vocês acham que eu dormi aquela noite? Não. E vocês acham que no dia seguinte o dinheiro estava lá? Sim. Eu fiquei ansioso por perder o imóvel, que era bom, o que eu queria, um preço que eu podia pagar, o sinal que eu tinha dado, não lembro quanto, mas devia ser alguma coisa de valor, não me recordo agora, e eu fiquei ansioso. Eu fui desobediente. Desculpe o que eu vou dizer, mas os ansiosos são desobedientes. Porque o versículo diz o seguinte: olha,
lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Tanto é que no dia seguinte, estava lá o dinheiro na minha conta. Mas não estava na véspera. Eu fiquei ansioso. Eu não sei qual é a sua dificuldade nesse momento. Mas a Bíblia diz, e vamos ouvir uma música daqui a pouco, nesse sentido, que devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Aqui na galeria tem um irmão que, quando era jovem, os pais dele, em toda reunião da igreja, tinham um pedido: abençoa para que o nosso filho volte para Jesus. Durante anos, os seus pais, em toda reunião da igreja, faziam o mesmo pedido. Eu não estava aqui, mas dizem que quando um deles ia pedir oração, todo mundo já sabia qual era o pedido. Lançaram sobre Jesus a ansiedade deles com relação ao seu filho. Anos depois, ele voltou. Está aqui até hoje, muitos anos depois. Os detalhes não são importantes. Porque às vezes nós oramos e queremos que a coisa aconteça amanhã. A gente lê em Daniel que ele estava orando, e quando ele estava orando, já veio a resposta de Deus. É isso que eu quero também. Mas isso não é um padrão. Deus não segue padrões. A uns, Ele atende até sem orar. A outros, Ele atende na hora da oração. A outros, dias depois. A outros, anos depois. É a sábia soberania amorosa dele. O que ele nos ensina é: lancem sobre mim as suas ansiedades. Fácil é? Não. Obedecer é fácil? Não. Mas enquanto você ouve agora essa música, quero sugerir a você, como faço a mim mesmo, que você medite sobre esse versículo que eu acabei de ler. Lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. O que é que lhe deixa ansioso? Lance sobre Jesus.
toda a minha ansiedade a Ele. Lanço sobre ti toda a minha ansiedade, pois tens cuidado de mim. Tens cuidado de mim. Enquanto nós cantamos essa música em fervente oração, eu quero fazer um convite a você. Há músicas como Aleluia de Handel que temos que cantar de pé. E há músicas como Vem Senhor me guiar que temos que cantar de joelhos. E nessa categoria está também essa música de Elisha Hoffman. Quando você deixar todas as suas preocupações, podemos colocar assim, sobre o altar, você vai entregar toda a sua vida para o controle de Deus. Ajoelharmos-nos não quer dizer que com isso Deus vai nos ouvir melhor, que seria mérito. Mas ajoelharmos-nos quer dizer exatamente rendição, submissão, abaixamento, humildade diante de Deus. Quem puder e desejar, eu convido que nós cantemos essa música ajoelhados e depois vamos orar.
Senhor, eis-nos aqui. Alguns de nós de joelhos. Alguns, talvez todos, se não fisicamente, pelo menos espiritualmente, de joelhos. Porque o Senhor é tão grande que a única postura que podemos ter diante do Senhor é de joelhos, como aqueles que precisam e pedem, como aqueles que pedem e esperam, como aqueles que esperam e recebem. Senhor, nossa oração primeiramente é de gratidão a Ti, porque aceitas, cantamos a nossa oração. E a segunda é que nos ajudes, a começar por mim, a deixar todas as nossas coisas, sejam preocupações ou realizações, sonhos ou atividades, sobre o altar. Tudo é Teu. Quando nós colocamos por Ti ensinados todas as coisas sobre o Teu altar, Tu fazes com essas coisas muito melhor do que nós faríamos se as retivéssemos conosco. Nesta hora, Deus, aqui, tantas pessoas colocam as suas próprias vidas, de seus familiares, de amigos, de conhecidos, colocando, apresentando, intercedendo por si mesmos, por outras pessoas. Nós recolhemos todos esses pedidos e colocamos sobre o Teu altar. É o que nós queremos. Abrimos mão das nossas soluções e deixamos que o Senhor resolva as nossas dificuldades, vença as nossas adversidades. Aí está, Senhor, tudo isso em Teu altar. E é em nome de Jesus que nós fazemos isto agora. Que todos possam dizer então, amém. Vamos todos nos levantar nesse instante. Vamos ouvir agora então uma música com Val Martins e o seu grupo Venho a Ti, Jesus, em que os autores, o casal Val e Moana, afirmam que o motivo de viver deles e nosso é honrar a Deus, mesmo em nossas dores, experimentar a paz que vem dele. Vamos cantar então assim.
ti, Senhor, permanecer. Tudo que há em mim te entrego, ó Deus. Fez meu coração, Senhor. Fez meu coração. Sabes minha dor, vem com tua paz, vem com teu amor, sara-me. Majestoso Rei, majestoso Rei, eterno Deus, tu és tudo para mim. Eu confiarei, esperarei meu futuro em tuas mãos. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, tu és meu Deus. Eu nasci pra te honrar, te louvar, te adorar. Meu motivo de viver. Eu sou teu, Jesus. Eu sou teu, tu és meu Deus. Eu nasci pra te honrar, te louvar, te adorar. Meu motivo de Estou começando hoje, se Deus permitir, por alguns meses, talvez acabando esse ano, o ano que vem, uma série de mensagens, cada uma sendo pregada no contexto da celebração da Ceia do Senhor, sobre o Pai Nosso. E eu então tenho pesquisado sobre esse assunto e me detive nos últimos dias a ler aquilo que outros cristãos já escreveram sobre o Pai Nosso desde que ele surgiu. Eu quero nesta noite então compartilhar algum desses pensamentos que foram tecidos por esses autores cristãos nesse tempo, com um convite a que você também mergulhe neste conjunto de palavras. Eu não contei em português, estou devendo aos irmãos, vou fazê-lo proximamente. Em inglês, nas versões mais clássicas, são 66 palavras. Talvez das mais poderosas palavras do mundo, tão curtas em sua quantidade, mas tão intensas em sua profundidade, que é a oração do Pai Nosso, oração do Senhor, oração dominical, oração modelo, que são expressões que dizem, no fundo, a mesma verdade. Sabemos que essa oração surgiu quando os discípulos de Jesus, alguns tinham sido discípulos de João Batista, se aproximaram dele e perguntaram como é que deviam orar, se como João ensinou, havia outra maneira nova de orar. Então Jesus disse: olha, vocês vão orar assim. Jesus, tudo que ele ensinou, ele fez. Em lugar de dar uma aula sobre oração, ele disse algumas palavras, é verdade, temos isso no capítulo 6 de Mateus. Ele preferiu dar um exemplo. Vocês orem assim.
E ao longo da história da igreja, como eu já disse, muitos cristãos foram meditando, refletindo sobre o significado, o sentido desta oração. Eu quero trazer então para os irmãos agora 10 dessas meditações, frases sobre a oração do Pai Nosso. Algumas são muito próximas no seu conteúdo, outras bem distintas, mas creio que elas abarcam o sentimento que deve estar guardado no nosso coração sobre esta oração que Jesus nos ensinou. A primeira vem de Agostinho. Ele disse assim: Agostinho não era europeu, era africano. Ele trouxe, inclusive, para a fé cristã a experiência africana. Ele era de Hipona. Ele então disse o seguinte: olha, seja o que for que queiramos dizer quando oramos, se oramos como devemos, apenas devemos dizer o que já está contido na oração do Pai Nosso. O que ele está dizendo é que a oração do Pai Nosso é uma espécie de gabarito. Quando você faz uma prova e ela é de múltipla escolha, você marca 1A, 2B, etc. Aquilo forma as suas respostas. E geralmente se publica o gabarito. Qual é a resposta certa? 1A, 2B, e etc. Aí você diz, fui muito bem ou fui muito mal. Isso é um gabarito. Então essa oração é um gabarito. Eu pego a oração que eu faço e colo nesse gabarito para ver se então a minha oração está aprovada. É isso que Agostinho fala e outros autores também vão no mesmo diapasão. Prossigamos. Tomás de Aquino, isso já 8 séculos depois, disse o seguinte: olha, na oração do Pai Nosso, o que esperamos de Deus é tudo o que podemos legitimamente pedir a Ele. O Pai Nosso não é apenas um catálogo de petições ou uma lista de pedidos, como nós dizemos, mas também especialmente um corretivo para as nossas pretensões. Como o gabarito. Eu peço algo a Deus, eu oro a oração do Pai Nosso, e às vezes posso conferir que aquilo que eu estou pedindo não é legítimo. Por exemplo, você tem alguém que pisa no seu calo, então você ora assim: Senhor, humilhe essa pessoa para que eu seja honrado. Oração legítima? Vamos conferir do Pai Nosso. Não é legítima. Não podemos fazer essa oração. Aqueles discípulos, quando foram lá colocados em xeque com outras pessoas, disseram: Senhor, o Senhor quer que nós, num gesto de grande dependência do Senhor, oremos para que venha fogo do céu e consuma esses incréus? Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Não são do Espírito Santo. Podemos dizer que essa oração não está aqui. Tem aqui algum pedido? Consuma nossos adversários? Pelo contrário, o que diz lá? Perdoa as nossas dívidas, assim como... Então, pedir fogo do céu, vingança, justiça, como a gente gosta de dizer, não está no gabarito. Essa oração não podemos fazer. Martim Lutero, reformador, ele disse o seguinte: olha, um cristão que ora corretamente a oração do Pai Nosso, ora abundantemente, ora tudo tem que orar. Elmer Towns, que é um professor batista americano contemporâneo, disse o seguinte: a oração do Pai Nosso inclui tudo que a gente precisa pedir quando conversa com Deus. É uma oração modelo que nos ensina como orar. Penso que essa frase resume bem
o que os autores anteriores disseram nos termos de colocá-la como oração modelar. John Wesley, século XVIII, o grande reformador do cristianismo, homem preocupado com as questões também sociais, escreveu que não há nada que nós precisemos pedir a Deus, nada que possamos pedir sem ofendê-lo, que não esteja incluído direta ou indiretamente nessa abrangente oração. Eu oro ao Senhor. Está incluído o meu pedido? Não com as mesmas palavras, mas o sentido está aí incluído. Se eu peço alimento para cada dia, está incluído. Mas se eu peço a dispensa cheia para o próximo mês, essa oração não está incluída. Quando Jesus pede e nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, Ele tem em mente a oração pelo maná. É só daquele dia. Não era para ser acumulado como é o nosso padrão de vida. Porque boa parte do que nós pedimos faz parte do nosso estilo de consumo. Não nosso estilo legítimo de vida. Eu falo a você, eu falo a mim. É verdade para vocês, talvez não para todos, mas é totalmente verdade para mim. Eu preciso também orar, como Jesus ensinou a que nós oremos. David Young Cho, coreano, disse que como o miolo de uma fruta, a oração do Pai Nosso contém todos os requisitos para um cristão orar a cada dia. Como se fossem gomos que fossem saindo desta fruta. E cada gomo é um pedido, cada gomo é uma oração, um para cada dia. Mas agora eu quero deixar um pouco esta linha de pensamento que está resumida em duas até agora. Primeira, que a oração de Jesus é a oração modelo para nós. E segunda, que esse modelo contém todos os elementos necessários à nossa oração e deve servir como uma espécie de gabarito ou grelha para toda oração que nós fazemos, para acrescentar um outro elemento que vem de Norman Thomas Wright. É um autor contemporâneo de muitos livros, alguns em português, que ele disse o seguinte: a oração do Pai Nosso, de fato, visa guardar e celebrar na presença de Deus a libertação que já começou a acontecer e que ainda será completada. Nós temos uma dificuldade de entender essa dimensão da escatologia de Jesus, do modo como Jesus escreve a história. Isso é escatologia. Alguns autores do século passado chamaram isso de atenção escatológica entre o já e o ainda não. Jesus já veio, mas ainda não voltou. Nós tomamos o pão, indicando que ele já veio e morreu em nosso lugar, mas também tomamos o vinho, indicando que ele vai voltar para completar o que começou. Por que então nós sofremos? Se a Bíblia diz que o diabo já foi derrotado, que Satanás já foi derrotado, mas ele nos tenta ainda, como foi derrotado? A oração do Pai Nosso, diz então N.T. Wright, exatamente para nos ensinar que estamos nesse ínterim entre o reino inaugurado e o reino a ser completado, entre a bênção concedida e a bênção prometida, entre a graça realizada e a graça prometida. Essa oração, continua o autor, visa capacitar os seguidores de Jesus a pedirem ao Pai para que sejam capazes de permanecer leais aos propósitos de sua liberdade em meio a todas as tribulações que estão por vir. O que fazemos com as tribulações que nós experimentamos? Alguns nos afastamos de Deus e outros nos aproximamos dele.
A oração do Pai Nosso para nos aproximar de Deus. Durante as tribulações, em meio às tribulações, que podem nos acometer. Mas elas não querem dizer que Deus não está ao nosso lado e que não está à frente de nossas dificuldades, que nós não podemos colocar sobre o altar as nossas ansiedades. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, ela quer dizer que Deus é o Senhor de todas as coisas. Por isso a última frase é: porque teu é o poder, o reino e a glória. Li num dos livros que estou estudando para pregar, que um autor que era de uma formação católica, e nas traduções todas da Igreja Católica não aparece essa última frase: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tem até os católicos uma razão para isso, que eu vou explicitar quando chegarmos a esse momento. E essa pessoa que escreveu esse livro, então, ele entrou numa igreja evangélica. E quando oraram o Pai Nosso, eles oraram esta última frase, que ele nunca tinha ouvido: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele se converteu ouvindo essa última frase. Então, diante das tribulações, nós dizemos: Deus é pequeno, Deus não nos ouve, Deus não está interessado em nossas dificuldades. Ou podemos dizer: teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Essa doxologia, essa exaltação de Deus. Então, esta oração, diz então Wright, nos ensina a viver nesse ínterim entre o já realizado do reino e entre o reino que ainda vai se realizar. Sproul, voltando à ideia de que a oração é muito mais do que um conjunto de palavras a ser repetida, escreveu o seguinte, e Spurgeon, que é considerado o maior pregador de todos os tempos, vai na mesma linha. Sproul diz: note que Jesus diz: orem assim, não orem esta oração ou orem essas palavras. Não estou atacando o uso do Pai Nosso. Não há nada de errado em usá-la na vida pessoal ou na vida devocional da igreja. No entanto, Jesus não está nos dando uma oração para recitar, nem um modelo para nos mostrar a forma como devemos orar. Jesus está nos oferecendo um esboço das prioridades, ou daquelas coisas que devem ser as prioridades da nossa vida. Vamos colocar a oração e vamos ver nela quais são as prioridades da oração que Jesus nos ensina a fazer. Primeira prioridade: vamos santificar o nome de Deus. Que a nossa vida e os nossos lábios santifiquem o nome de Deus. Esta é a primeira, pelo menos na lista de Jesus aqui, prioridade das nossas vidas e nossas orações. Segundo, vamos desejar que o reino dele venha, se realize, aconteça. Ou seja, a nossa prioridade é a realização do reino de Deus aqui na terra, como ele assim desejar. Nossa prioridade é que a vontade de Deus nas nossas vidas, não a minha vontade, não a sua vontade, como nós cantamos na música do Marcílio de Oliveira Filho, né? Não a minha vontade, mas a tua, não é? Bem conhecida aqui entre nós, mas a vontade de Deus seja realizada. A nossa prioridade, continua esta oração, podemos então afirmar, que é pedir a Ele que nos dê o pão de cada dia. É uma prioridade. Vamos pedir o sustento dele. É uma prioridade nas nossas vidas, como as outras anteriores são e as seguintes. É também uma prioridade que em nossos relacionamentos nós perdoemos uns aos outros, como ele nos perdoou. E como tantas vezes somos pelos outros perdoados. É uma prioridade. É uma prioridade que ele nos ajude, nos fortaleça, nos encourace
para que nós resistamos às tentações. É uma prioridade que as nossas vidas celebrem que Deus é o Senhor e tem toda a glória e todo o poder. É uma lista de prioridades. É assim que devemos viver. É assim que devemos orar. Porque nós devemos viver como oramos. E nós devemos orar como nós vivemos. Spurgeon escreveu num dos sermões as seguintes magistrais palavras: já vi na prancheta de um arquiteto o modelo de um edifício que ele pretendia erguer de gesso ou madeira, mas nunca imaginei que era para eu viver nesse modelo. Já vi o traço de um artista em um pedaço de papel marrom, talvez um esboço do que ele pretendia depois trabalhar de modo mais sério, mas eu nunca imaginei que o esboço seria a obra em si. Esta oração de Cristo é um ótimo gráfico, por assim dizer, mas não posso atravessar o mar em um gráfico. Esta oração é um mapa, mas um homem não é um viajante só porque passa os dedos ao longo do mapa. Assim, o homem pode usar esse modelo de oração e ainda ser alguém totalmente estranho ao grande projeto de Cristo ao ensinar esta oração aos seus discípulos. Ontem eu estava explicando ao Rogério Enachev, que vai para um certo lugar, como chegar até lá. Imagina como eu sou ousado, ele que é agente de turismo há séculos, né? Eu peguei então aqui nesse equipamento o Google Earth e comecei a mostrar: a casa é aqui, você vai por aqui, que você desce, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui fica isso, fica aquilo, etc e tal. Mas onde ele está? Ele está aqui, ele não está lá. O fato de ele olhar no Google Earth ou no mapa em papel ou qualquer outro requisito não o transporta para lá, ele tem que ir até lá. É isso que Spurgeon está dizendo. Só olhar para essa oração, só imaginar essa oração, elogiar essa oração, não é a oração, não é a nossa vida. Por último, trago então o pensamento do pastor Eugene Peterson. Ele conta uma história que é a seguinte: eu fui visitar uma mulher em seus 40 e poucos anos de idade. Ela era viúva, havia vários anos, os filhos crescidos, sentindo-se incompleta. Ninguém precisava dela, ela não precisava de emprego. Por alguns meses ela adorava, mas um tanto irregularmente, nos cultos da congregação a qual eu servia como pastor. Eu estava então sentado em sua sala de estar, escutando esta ladainha familiar dos meandros de uma vida na meia-idade, com a minha alma à deriva. Sem saber o que eu vou fazer. Eu vou falar, né? A conversa como a vida dela não parecia rumar para lugar nenhum. Não parecia haver nenhum lugar como ponto de apoio para minha intervenção. Tinha ela no colo um bordado esticado em um bastidor. Para os mais jovens, bastidor é aquela parte sobre a qual se tece, então, o bordado. Obrigado. Viu? Eu entendo tanto do assunto, tenho que pedir ajuda aos irmãos. Mas aqui estou cheio de competentes. Então, com apenas um frágil tom de vibração na voz, ela disse: sabe do que preciso? Eu preciso de algo que dê tensão e forma à minha vida. Preciso de um bastidor para a minha alma, porque eu sou um pedaço de tecido sem firmeza, e não é possível fazer um bom bordado num pedaço de tecido sem firmeza. Então Peterson conclui: então, esse era o ponto de apoio que eu precisava. Então eu disse: eu tenho bastidor para você. A oração do Senhor é exatamente esse tipo de dispositivo para a sua alma. Uma estrutura na qual estender a sua alma com tensão e atenção na presença de Deus. Ele relata então o seguinte: passamos a hora seguinte, ou um pouco mais, falando sobre a oração do Pai Nosso, e juntos saboreamos a estrutura simples, prática e acessível para a oração que vem sendo usada como moldura para pessoas como ela, eu e você, há 2000 anos. Lidos esses pensamentos para os irmãos, quero então, recordando, dizer:
Primeiro, a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, no sentido que pode servir para nós como um gabarito para as nossas orações. É um gabarito diante do qual nós podemos conferir as orações que nós fazemos para ver se as nossas orações são legítimas. Segundo, nós podemos orar esta oração, nós podemos repetir esta oração, não há dúvida alguma, mas o objetivo primacial dela é que nós nos adentremos às frases com seu sentido e coloquemos as nossas frases que traduzam melhor aquela frase no nosso contexto de vida. Mais ou menos quando alguém começa a escrever poesia. Se você já começou a escrever poesia, sabe como é que começa um poeta ou um compositor. Ele começa lendo os outros poetas e imitando os outros poetas. Às vezes quase com as mesmas, troca aqui, troca ali, é como se fosse o modelo, mas aí começa a ser seu. E depois então esse modelo fica introjetado, ele sabe como é que tem que ser a sua obra, ele então escreve a sua obra com as suas palavras. Assim tem que ser a nossa oração. Esta oração, nós olhamos nela e fazemos a nossa. Podemos eventualmente repeti-la. Em terceiro lugar, essa oração pode servir como uma lista de prioridades. Podemos pedir outras coisas, mas não prioritariamente. Esta lista contém as prioridades da nossa oração. E o meu convite a você é: medite sobre esta oração. Mais importante que repeti-la, direi, é meditar sobre ela, porque ela nos infunde o sentimento que devemos ter em relação ao nosso Deus. Não vamos perdê-la porque ela é apenas repetida, vamos ganhá-la, não na sua forma, não propriamente em suas palavras, mas no seu conteúdo. Norman T. Wright diz que a oração do Pai Nosso guarda uma grande relação entre o tempo da criação e o tempo da nova criação. Guarda uma relação com a lei, guarda uma relação com esse tempo antes de Jesus. Ele então usa as categorias, inclusive do pensamento hebraico, e as coloca nesta oração. E esta oração também, diz ele, nos coloca no tempo do ínterim, entre o Jesus que veio, e o pão simboliza isto, e o Jesus que virá, de que é símbolo o vinho, aqui em nossa igreja, o cálice. Por isso eu escolhi para este ano esta oração, para refletirmos no contexto da ceia do Senhor, porque estão intimamente ligadas essas experiências no ministério de Jesus, e deve estar também no nosso ministério. Vamos ouvir uma música agora que nos fala sobre o pão da vida, e enquanto a música é cantada, nossos irmãos diáconos vão servir então os elementos da ceia para a nossa participação. Cristo
as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. De celebrar o Príncipe da Paz, nosso Salvador e Senhor. Hoje, Então, todo dia é dia de celebrar. hoje é dia de celebrar ao nosso Salvador, não é? Tínhamos excluído essa música, mas vamos colocá-la porque tem a ver muito com esse momento, quando afirmamos que Ele é o Verbo vivo que habitou entre nós, cheio de poder, de graça e amor. Então, a ceia é uma manifestação de nossa gratidão a Jesus. Então vamos ensinar o refrão para a gente louvar junto enquanto o pessoal está se preparando. O refrão é assim: Ele é o Rei dos Reis, princípio e fim. Ele é o Verbo vivo que habitou entre nós, cheio de poder, de graça e amor. Seremos para sempre gratos a Ti, Senhor. Ele é o Rei dos Reis, princípio e fim. Ele é o Verbo vivo que habitou entre nós, cheio de poder, de graça e amor. Seremos para sempre gratos a Ti, Senhor. Hoje é dia de celebrar ao nosso Salvador. Cantaremos em uma só voz que Cristo é o nosso Senhor. Jesus nos deu um novo coração, Ele nos libertou. Te adoramos e rendemos louvores, louvores de gratidão. Acalma o mar, nos faz navegar nas tranquilas águas. Eu sei, posso sentir Sua graça e poder inundando os corações. Ele é o Rei dos Reis, vamos lá, princípio e fim. Ele é o Verbo vivo que habitou entre nós, cheio de poder, de graça e amor. Seremos para sempre
salvação. Ele nos libertou. Te adoramos e rendemos louvores, louvores de gratidão. Acalma o mar, nos faz navegar nas tranquilas águas. Eu sei, posso sentir sua graça e poder inundando os corações, inundando os corações. Ele é o Rei dos Reis, princípio e fim. Ele é o Verbo vivo que habitou entre nós, cheio de poder, de graça e amor. Seremos para sempre gratos a ti, Senhor. Ele é o Rei dos Reis, princípio e fim. Ele é o Verbo vivo que habitou entre nós, cheio de poder, de graça e amor. Seremos para sempre gratos a ti, Senhor. Ele habitou entre nós. Vamos juntos repetir essa frase? Ele habitou entre nós. Tomemos então o pão. Ele voltará. Repitamos então: Ele voltará. Tomemos a prova disto. Vamos ouvir então a última canção aqui da nossa banda. Os irmãos que desejarem levar para casa poderão fazê-lo. Nós encerraremos então com um amém, todos cantando. Glória a Deus. Essa canção que dá título ao nosso projeto, que se chama Reino de Justiça, que esse reino que não é só, né, em palavras, mas é em obras também, é a nossa participação no reino de Deus, que é levar essa mensagem através da nossa música, nosso talento. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé então? Vamos ensinar o coro para a gente cantar juntos? É bem legal, é assim, ó. Jesus! Jesus! Mais forte! Jesus! Agora valendo. Com alegria. Glória a Deus. Que era e que há de vir, Filho do Deus Altíssimo, grande eu sou. Toda a autoridade está em suas mãos, soberano leão de Judá. Todo pecado e morte venceu na cruz, trouxe libertação para todos nós. Somos seu povo eleito e vencedor, adorado para sempre, Jesus. Eu irei, seguirei o Senhor até o fim. Bendirei, levarei o seu nome santo por onde eu for. Seu amor me ungiu, me tornou cativo seu. Sou
Sou herdeiro do seu reino de justiça. No coral. Jesus rasgou o véu da nossa separação. Seu sacrifício deu-nos acesso ao Pai. Nova aliança deu-me um novo anel. Reino em vida por Cristo Jesus. Todo pecado e morte venceu na cruz. Trouxe libertação para todos nós. Somos seu povo eleito e vencedor, adorado para sempre Jesus. Eu irei, seguirei o Senhor até o fim. Mentirei, levarei o seu nome santo por onde eu for. Seu amor me ungiu, me tornou cativo seu. Sou herdeiro do seu reino de justiça. Eu irei, seguirei, vamos lá, o Senhor até o fim. Bendirei seu amor, o seu nome santo por onde eu for. Seu amor me ungiu, me tornou cativo seu. Sou herdeiro do seu reino de justiça. Sou herdeiro do seu reino de justiça. Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele toda a honra, toda a glória ao Senhor. Vamos terminar então. Como começamos esse culto com a oração do Pai Nosso, após o que nós diremos, junto com o órgão, amém. Vamos então repetir esta frase, sabemos de cor, não é? E que seja a expressão do nosso culto neste momento. Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.